olha só quem tá comigo, Fernanda Yumi, gente, a nossa Yuyu. Tudo bem, Yuyu? Tudo. A Yuyu veio agora, gente, porque eu fiquei sabendo que ela adora o mundo animal, não é, Yuyu? É. Você adora cavalo, cachorro, dinossauro, não é? Aham. Dinossauro também, viu, gente? Ela gosta de tudo. É, e ela é super curiosa. Mas eu que quero saber agora, Yuyu. Você sabe o que são fósseis? Ossos de dinossauros? Tá indo bem, ó. Tá indo bem. A gente vai falar um pouquinho de fósseis que podem ser de vários tipos, não só de dinossauros. E para explicar um pouquinho disso tudo aqui pra gente, nós temos o nosso professor e biólogo Edris Queiroz e Tudo bem? a nossa professora Ana. Bem-vinda, Ana. Muito Obrigada por ficar aqui com a gente. E eles vão explicar um pouquinho pra gente essa história de fósseis. A Yuyu começou bem, né? Começou o raciocínio. bem, ela já tá assim, mandando super bem. A gente estava conversando, ela falou que adora os bichos, né? Tem um carinho muito grande. A gente vai falar um pouquinho. E hoje, Dani, a gente vai falar assim de uma coisa muito legal. Que são os fósseis? Porque ela falou assim, são ossos de dinossauros. Mas não são só ossos de dinossauros, né? Existem vários tipos de fósseis, né? Sim, os fósseis, na verdade, eles são assim, eles representam, né, vestígios de vidas passadas, né, de milhões e milhões de anos atrás. Então, um fóssil pode ser um osso que foi fossilizado, pode ser a marca, a pegada de um animal, né, a marca da urina deixada sobre a areia e que se petrificou. Fezes também podem ser fossilizadas, né? Um inseto no âmbar, como aquele lá do filme Jurassic Park, né? Então, são vestígios que contam a história da vida no nosso planeta, há muitos anos, muitos milhões de anos atrás. Tá muito bem. E às vezes, assim, vários grupos de animais deixam, né? Deixam rastros que acabam sendo fossilizados com o tempo e fica a marca lá, né? Às vezes pegadas também de grandes animais, né? Que você não tem um fóssil, não tem um osso, ela pode ficar lá preservada. E essas marcas também elas são muito importantes que podem estabelecer as relações entre espécies. Por exemplo, se um está correndo na frente, o outro está correndo atrás, será que era uma cena de uma predação, por exemplo? Será que um estava querendo comer o outro? Olha, que legal. Tá? Ou então, pode também se inferir o peso do animal, o tamanho do animal, a cavalgada, né, entre aspas, né, se ele estava correndo, se ele estava trotando, se ele estava andando devagar. Então, tudo isso se estabelece através dos equinofósseis. Quantas coisas, né? A gente nem Sim, imagina. o que é muito legal é assim, porque tem muita gente que ainda não acredita que os dinossauros existiram realmente, mas a gente trouxe aqui hoje, né, várias coisas para estar comprovando isso, né? Então aqui os Yuyu, fósseis... você acredita que os dinossauros existiram? Sim, até tem provas. Tem provas? Que provas são essas? Tem tipo assim os dentes, Tem dente? as pegadas, né? Nossa, eu tô achando que esse dente aqui, ó, foi o pai da Yuyu que arrancou. Não foi, ó? Esse aqui era o canino de um paciente dele, não era? Não. Não? De quem que era esse dente aqui? Esse era um dente de um Tiranossauro Rex. Gente, que coisa pequenininha, olha só. Ó, pequenininho, né? É assim, tipo, tamanho da mão, ó. Né? E o tamanho, às vezes, do dente, assim, a preservação que a gente tem desse fóssil, né, que a doutora estava me explicando, é muito legal para a gente compreender, assim, do que esse animal, às vezes, se alimentava, né? Então, se você encontrou um fóssil de um dente de determinado bicho daquela época, a gente vai saber o que ele predava, né? Qual que era a presa preferida dele. Então, olha a importância que a gente tem na preservação desses fósseis, essas coisas todas. O que a gente precisa primeiro entender é assim, às vezes as pessoas perguntam, mas vocês estão com fósseis verdadeiros aí, vocês estão mostrando isso é permitido, não é permitido? Assim, tem muita coisa que não é permitida. Então, o que a ciência conseguiu fazer, né? Então, a gente tem alguns fósseis aqui que são verdadeiros mesmo, que são, né, de milhões de anos atrás, e tem outros que não dá, às vezes, para a gente fazer essa diferença, que são as réplicas.
Então, a professora Ana tem uma coisa muito legal, ela tem uma empresa que ela monta as réplicas dos fósseis verdadeiros, que são aqueles fósseis que podem ser levados para as escolas, para as universidades, porque às vezes a universidade quer fazer uma pesquisa, quer fazer um trabalho, ou próprio uma escola, e ela não tem acesso a isso. Como que ela faz? Então, hoje você consegue se reproduzir e você pode vender para essas pessoas. Elas não precisam tirar aquele patrimônio da natureza. E aí isso desestimula o tráfico de fósseis. Pra você ter uma ideia, no Brasil existe muito tráfico de fósseis. Então a gente tem né, uma riquíssima preservação de animais fossilizados e acabam sendo explorados e mandando para fora através do tráfico aí de fósseis e tal. Professora, explica pra gente então aqui o que a gente tem de verdade aqui e o que é uma réplica. A ideia era essa mesmo, né? Copiar e deixar tão parecido com o original que, a princípio, no primeiro olhar, né, a gente não conseguir diferenciar. É lógico que pelo toque, né, pela textura e pelo próprio peso, dá para perceber que as réplicas elas são ligeiramente mais leves, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? Manter todas as características do animal, né, que foi fossilizado, ou da planta, porque planta também pode se fossilizar, né, eu esqueci de falar, né, e para que o estudante, o professor, o pesquisador, né, ele consiga utilizar as réplicas como material pedagógico para ensinar o quê? Evolução, como que era a ecologia de épocas passadas. Né? Então, ter uma ideia, né, de como foi esse processo na dinâmica da vida, né, no nosso planeta. Então, por exemplo, né, você consegue aqui identificar o que é original e o que é cópia? Olha, não sei. Eu sei que o dente é cópia, mas cópia. porque já me falaram. Agora o resto, pra mim, eu não sei. Pra mim todos parecem, assim, originais, né? Esses aqui tem a textura um pouquinho mais diferente, pra mim parece original. Esse aqui a gente percebe que é um pouquinho mais liso, então já parece uma cópia, mas não sei. Isso na verdade não representa muito, assim, o que vai diferenciar um original de uma cópia, né? Porque Levei zero na prova. Porque na verdade ela é exatamente cópia, porque a gente faz isso com uma forma de silicone e quando a forma de silicone ela é feita em cima de um original, ela copia exatamente todos esses detalhezinhos, detalhezinhos, assim, essas fissuras todos todas. os detalhes. Que bacana. Então quer dizer que o material que vocês usam também tem que cobrir tudo isso perfeitamente, Tem que ser um material que dê condições de preencher todas essas fissuras, esses buraquinhos que a forma de silicone possibilita, né? É o mesmo processo de quando o animal é fossilizado naturalmente, né? É preenchido por outras substâncias minerais, quando o osso ou a planta fica lá. E quando ela reproduz o molde, a mesma coisa acontece. Então, é como se você tivesse um verdadeiro duplicado. Né? Agora, o grande pulo do gato é o acabamento. Aí a gente tem uma equipe de paleoartista que aí sim vai conferir porque vocês têm que dar a cor certinho, né? As mesmas o brilho, manchas. As manchas, tudo como se fosse o original. Gente, isso dá um trabalhão. Demora quanto tempo para vocês fazerem as réplicas? Depende, horas, pode levar dias. Como, por exemplo, essas réplicas de resina que são tridimensionais, né? Que exigem um esforço da equipe muito maior. Então, são peças muito mais trabalhosas, né? Agora, peças menores, né? Obviamente, a gente consegue fazer em questão de horas. Yuyu, você sabe dizer se tem algum verdadeiro aqui ou é tudo de mentira? Ai, eu não sei, né? Não sabe? Não. Ó, quer ver, Yuyu, uma coisa muito legal. Você tá andando lá na praia, ou tá andando no meio do mato lá, aí você acha uma pedra dessa aqui, ó. A gente tá com uma pedra, né? Certo. E aí, o que você ia fazer, Yuyu? Você vai jogar a pedra fora? Vai? Ai, eu não sei. Não sabe? Então, Ela se acha você que não ia jogar, nem então, pegar se a você pedra. jogar a pedra e jogar de volta no rio, tá na beirada do rio, né? Aí você encontrou uma pedrinha dessa lá, aí você joga fora. Poxa, às vezes você vai estar jogando
um achado aqui de milhões e milhões de anos. Não, para tudo, Edris. O Edris vai começar a falar isso, gente. Daqui a pouco vai ter mãe ligando aqui na Rede Vida falando assim: não, a Dani Pink falou que eles têm que juntar as pedrinhas porque as pedras são fósseis. Então não fala isso não, Edris. Então, são algumas, né? É claro que tem que ter um estudo, essas coisas todas. Mas se às vezes as pessoas encontrarem determinado local onde pode aparecer o fóssil, fala que você... Não, mas como que eu vou saber se é uma pedra... Então, aí quando você já for grande cientista igual eu, igual a professora Ana, aí você vai saber qual que é a pedra correta. Não é qualquer pedra do rio que vai chegar, aquilo é um fóssil. Aí o que vai acontecer? Você está lá estudando, você encontrou aquela pedra, aí você vai bater nela. Aí o que vai acontecer? Você vai abrir, olha o que acontece. Olha só, gente. Olha aqui. O que é isso? É um fóssil de um trilobita. É um animal que viveu há milhões e milhões de anos atrás. Olha que legal. Esse animal é autorizado, né, pelos órgãos ambientais do Brasil, ele pode entrar no Brasil. Hoje a gente está exportando muita coisa de Marrocos e lá tem assim uma riqueza muito grande em fósseis e a gente está conseguindo trazer isso para o Brasil para estudos. É o mesmo desse, não? São trilobitas, mas são de espécies diferentes. Espécies diferentes. São meio parecidos, né? Isso, são espécies... Esses também são verdadeiros? São verdadeiros. São animais que viveram há milhões e milhões de anos atrás e são animais que se preservam muito, né? Aqui também a gente tem, né, uma réplica de um trilobita já, né? Maior para estar... Esse aqui, se você encontrasse um de verdade, você já saia correndo, né? Um vivo, não né? Então, se encontrar um vivo desse daqui de verdade, foge, né, Yuyu? Que medo. Então, o que a gente tem aqui, que a professora estava me mostrando, Edris, que eu adoro, na hora né? que ele viu, é a minha área. gritou. Quando eu vi, eu fiquei apaixonado por esse dente aqui. Isso aqui deve ter mais ou menos 60 milhões de anos, né? Então a gente vai mostrar melhor. É um dentinho pequenininho, ó, eu vou estar virando ele aqui para o pessoal ver em casa. É um dente tudo o pai de da Yuyu que tirou, gente. Ele é dentista. Seu pai é dentista? Olha, Mas ele tira dente assim, não é? Não tira dente dele. Você sabe dente do que é isso aqui, Yuri? Não. De um tubarão. Um tubarão, um megalodon. Um animal que viveu aí mais ou menos uns 40, 50 milhões de anos atrás. Parente do tubarão branco. Né, que é aquele bichão grande. Só que esse aqui ainda era maior, chegava a ter quase 30 metros de comprimento. Que é isso, gente? Vivia aí nos mares aí de todo mundo, né? Tá? Muito grande. Legal. Agora, o que são esses dois aqui? Essas duas réplicas em 3D? Então, esse daqui é um crânio de urso das cavernas. Ele vivia na região da Europa, Eurásia. E ele é uma espécie extinta, vivia, como o próprio nome diz, né, nas cavernas, né, e foi contemporâneo aos cromagnons, né, aos neandertais. E existe uma teoria de que essa espécie muito provavelmente se extinguiu pela ação humana, né, por caça extensiva. Os homens naquela época, né, os humanos que viviam ali já predavam, já provocavam danos ao meio ambiente, infelizmente, tudo. E esse daqui? Esse daqui também é um crânio de um tigre dente de sabre. Olha que legal! É uma espécie também que não existe mais, né, que foi extinta, muito provavelmente, por mudanças de temperatura há alguns milhares de anos. É uma espécie mais recente essa daqui, não é tão antiga quanto os trilobitas, né? Gente, ó, a gente mostrou aqui um pouquinho, né, algumas coisas. O Edris está pegando mais um para escondido. Esse é legal. Pode deixar de mostrar, Dani. Esse fóssil aqui é maravilhoso para estar mostrando. O que é esse? Esse é um fóssil da primeira ave, né, professora? A primeira ave que existiu, que a gente achava, na realidade, a gente já falou aqui que as aves são descendentes dos dinossauros, né? A professora vai explicar um pouquinho mais para a gente, mas olha que coisa maravilhosa. Esse fóssil aqui ele foi encontrado num sítio paleontológico na Alemanha. Né? E aí foi um achado para os paleontólogos, porque conseguiram, eu não gosto de usar esse termo elo perdido, né? Mas como se fosse um elo perdido, né? Entre as
os répteis e as aves. Ah, Dani, ó, só para a gente não perder, olha só, que eu falei dos fósseis, né? Para eles entrarem, eles têm que ter um certificado de origem, né? Então, eles não podem simplesmente ser trazidos para o Brasil, né, professor? O professor falou, né, que os fósseis brasileiros, eles não podem ser comercializados, né, sob nenhuma hipótese, né, porque é patrimônio da União. Tá? Sim. Mas o Brasil, ele tem ele é signatário de uma convenção internacional que permite que fósseis internacionais sejam vendidos aqui, desde que nos seus países de origem, né, isso seja legalizado. Então, o Marrocos, né, é um país muito produtor de fósseis. Esses que a gente trouxe aqui, desses trilobitas, né, são alguns exemplos desses fósseis, né. E aí, a gente conseguiu trazer, através da empresa, né, esses fósseis, né, originais e com toda a certificação, com toda a tudo dentro da legalidade, né, para que também os professores, as universidades também tenham acesso ao material original. Gente, como eu estava falando aqui para vocês, a gente mostrou só um pouquinho desse trabalho super bacana que a professora Ana faz com toda a equipe dela, né? É um trabalho muito perfeito, rico em detalhes, muito bonito. Por isso que o Edris trouxe aqui esse presente pra gente, para poder mostrar para vocês aí de casa, né? Um pouquinho só de como funciona essa história toda, com os fósseis, as réplicas, e vocês poderem entender um pouquinho de tudo isso. Professora, deixa algum contato, o Facebook, para a galera que tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato com vocês, sim, como é que faz? Sim. Nós temos uma página eletrônica, www.terrabrasilisdidáticos.com.br. Tá aí na telinha, para ficar bem fácil para vocês. Isso. E também temos uma página no Facebook, a Terra Brasilis Didáticos também. Lá as pessoas podem curtir, receber as novidades de todo o material. E aprender um pouco mais também sobre os fósseis e as réplicas. Edris? Então, eu só queria agradecer que ela me fez uma surpresa hoje. Ela, assim, está doando um material muito legal para o Museu do IBIM, né? Olha, que bacana! A gente está super feliz aí, né? E vamos divulgar esse trabalho maravilhoso que a Terra Brasilis faz. E eu queria agradecer mais uma vez, né? Domingo que vem a gente está com umas coisas bem legais aí também. Mandar um beijão aí para o pessoal. Belo Horizonte. Belo Horizonte assistindo bastante, mandando muitos recados aí. A Daniela Braga lá mandou um algumas pautas de sugestão, inclusive sobre esses bichos, né? Sobre os fósseis e tal. E a gente foi atrás. Beijo pra galera. E achou aí. E eu que agradeço aqui. Tá aí com mais agradeço ao IBIM, a toda a galera do IBIM, sempre muito carinho aqui com a gente, com o nosso programa. Brigadão por participarem sempre. E se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de mandar aí as suas perguntas, as suas sugestões, o que vocês querem saber. O nosso programa é feito pra vocês aí de casa, então participem, né? E aí, Yuyu? Quer mandar algum beijo, vai ficar aqui comigo, né? Pra quem que você quer mandar beijo? Então manda lá, pra quem, hein? Pra Brotas. Pra Brotas, ela é chique. Ela é chique, Que é onde que meu avô e minha tia moram. A terra do Daniel, um beijo. Pro meu avô, pra minha tia, pra minha amiga Isabela. E pra todos os dinossauros de plantão, né?